Eu confesso que eu ainda fico bugada com algumas letras, né, do LGBTQIA+. Tem aquele, porque tem um mais, mas sempre tem uma nova descoberta. Até adicionaram uma nova letra recentemente. Uhum. O A. LGBTQI, não. Não, o Não, P. o A já tinha, foi o P. Acho que foi o P, mas tipo assim, se já tem um mais, eu fico pensando por que estão colocando É que assim, deixa eu te mais... explicar uma coisa que é muito importante sobre isso. De verdade, não precisa de rótulo, não precisa de letra, não precisa de nada. Nós somos pessoas e a nossa vida sexual deveria ser privada. Ou pública se você resolve postar, sei lá, num site X, vender nude ali, qualquer coisa assim. Mas aí por escolha sua. Mas a sexualidade é algo tão reprimido e transformado num treco tão maior do que ela é, que é muito importante as pessoas saberem se eu dou ou não a minha bunda. Entendeu? É muito importante. Meu Deus, Biel, você faz sexo anal passivo? Essa pergunta vem de quilo. Eu falei, gente, eu dou a bunda. Tá tudo bem que eu dou a bunda? Eu dou! Olha só que legal. Entendeu? Resolveu? Você sacou? Então, assim, rola essa dúvida muito importante de como que a pessoa transa. E aí você usa isso contra ela mesma como arma pra você dizer que ela é menos, que ela não tem que votar, que ela não tem direito de comprar, estar, existir, viver, não tem direito à saúde, não tem direito a porra nenhuma. E aí o que acontece? A gente começa a ter esses rótulos por justamente a gente ter o nosso orgulho de quem eu sou. E também para você poder explicar pro preconceituoso quem é você. Então constrói-se o rótulo só pra gente poder se defender. Ele é um escudo. Mas de verdade, de verdade mesmo... rolar uma identificação também, porque realmente tem gente que tá se descobrindo, tá perdida e fica mais aliviada de saber que existem outras pessoas Sim. como ela. Sim. Né? O ser humano precisa muito dessa assim, eu preciso Os pertencer ao grupinhos, grupo. Né? Tem tudo isso. Mas de verdade mesmo, se a gente vivesse numa sociedade onde as coisas fossem vistas de forma mais igualitária, talvez essa sigla não existisse. Talvez a gente fosse chamar as pessoas não pelo gay, e sim, é o Carlos que tá ali. Entendeu? E essa sigla, ela vai adicionando letras para tentar não invisibilizar essas letras. Por exemplo, você sabe por que é LGBT e não GLBT? Deixa eu pensar. LGBT e não GLBT, como era antes, era GLS antes. Nossa, já teve o tempo do GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes, meu Sim. Deus, é verdade. Não sei por quê. Porque as lésbicas são muito mais invisibilizadas do que os homens gays. Porque o homem gay é o que hoje, dentro da comunidade, tem mais destaque. E tem também o uma gay coisa, padrão, né? O homem branco, ele tem muito mais benefícios do que as lésbicas. É isso que eu falo. O homem gay ainda assim é homem. Sacou? Então ele ganha espaço. Foi uma tentativa de colocar as lésbicas como tendo importância também. Só que a gente tem aí o bissexual invisibilizado, porque o bissexual ele recebe preconceito dos dois lados. Ele é indeciso, ele é transmissor de doença, tem muita lésbica que tem nojo de bissexual, que não fica. E não entende que, olha, tá tudo bem eu transar com várias pessoas ou com 2 gêneros, mais gêneros, se eu me preservar, se eu usar camisinha, se eu tomar conta da minha saúde. Não tem nada a ver. Hoje a gente tem transmissão maior de STs no hétero, né? Muito maior do que era antigamente. As pessoas imaginavam que era impossível. Então, o bissexual, ele sofre preconceito, assim, porrada de todos os lados. É invisibilizado mesmo. O bissexual... Porque aí o gay e a lésbica acham que o bissexual tá numa posição mais confortável por... já que gosta dos dois, então você até pode se camuflar melhor ali, né? E nessa conta eu ponho todo o coletivo, que é o coletivo bi, pan, poli. Que são os bissexuais, pansexuais e polissexuais. O que é polissexual? Vamos lá. Pan, né? Esse prefixo ali diz de tudo, né? Tudo. Então, é o cara que realmente se relaciona com pessoas, ponto. O poli, ele tá entre o bi e o pan. Então, vamos supor assim, uma pessoa polissexual, ela fala, eu me relaciono com esse gênero, e esse aqui não. Então, por exemplo, eu sou um homem que não me relaciono com mulheres cisgêneras. Eu só me relaciono com homens trans, homens cis e mulheres trans.
por exemplo. Ah, saquei. É O poli bastante- alguém não vai estar ali no Alguém bolinho não do vai poli. estar no bolinho do poli. exato. Eu percebo que é muito comum as pessoas polissexuais preferirem não ficar com homens cisgêneros. Sim. Por conta de traumas de passado, por conta de como eles agem, para tentar fugir dessa heterossexualidade que às vezes nem é tão hétero assim, mas para tentar fugir do homem cis. Tem É. muito essa brincadeira, né? Das mulheres que são hétero. Ah, se eu pudesse escolher, eu Não não era hétero. Não escolhia, porque tem mulher tão machista quanto dentro do meio lésbico. Nossa, eu fiz parte do meio lésbico. Teve um período da minha vida, uns 2 anos, que eu fiquei com muito mais mulheres do que homens. O meio lésbico é tão tóxico quanto, assim. É muita mulher que é machista, que age como um homem cisgênero, mas eu sou mulher, não fiz nada. Assim, tem a quantidade de relacionamento abusivo, de violência dentro do meio lésbico Dentro do meio gay, gigantesco. dentro de todo lugar. A violência no meio LGBT, entre casais, trisais, enfim, não é falada. Porque como você denuncia 2 mulheres que se estapearam? Não entra tanto como... Quando você vai denunciar na delegacia, sendo mulher, você sabe que já é muito difícil de você ser respeitada. Quando você vai denunciar outra mulher por violência doméstica, é capaz do homem olhar e falar, é TPM, tá tudo bem. Eita. Então, essa é uma violência que não é falada, assim, não é colocada pra mídia, assim, muito. Agora, assim, é engraçado, né? Ainda acontece de sair no jornal. Lei Maria da Penha foi usada para um homem, né? Tipo, Ai, quando a a mulher... galera- É como se fosse... Ué, mas a lei não é pra todos? Não tá aí? Mas a galera... E aí pensa, se pra um cara num relacionamento hétero é difícil ele usar essa lei, imagina pra um LGBT. Nossa, São várias realmente questões. São questões que eu nunca tinha parado pra pensar. É muita coisa, gente. Mas aí é que tá, a gente também não para pra pensar. A gente não fica tipo, porra, qual que é os BO de eu ser LGBT? Pera, é que a gente vai sendo atravessado por essas paradas diariamente, elas vão acontecendo. E quem não é LGBT nem percebe. E hoje a gente é o único canal que tem 2 LGBTs, né? Que fala sobre, mas também fala do sexo hétero. Então a gente hoje é um canal de sexualidade muito abrangente. Então a gente recebe muita demanda, tanto do hétero quanto do LGBT. É o que eu falo, a gente conhece o submundo, assim. Se você falar alguma coisa assim, qual que é o mais submundo? A gente vai caçar ali, encontrar alguma coisa que você fala, meu Deus, não E dá. é muito legal porque, assim, a gente não tem, por exemplo, conteúdo específico voltado para pessoas trans. Mas se a gente tá falando de, sei lá, como chupar uma rola. No início do vídeo a gente fala, pessoa, se você tem um pênis, não importa quem é você, vai servir. Ou se você se relaciona com alguém que tem um pênis, pode acompanhar que também vai seguir. E por conta disso, por exemplo, eu acho que depois de pessoas bissexuais, o maior público que a gente tem LGBT no canal são homens trans. E eu nunca fiz um conteúdo especificamente direcionado para esse público. E pra mim é um absurdo eles me acompanharem, eles estarem com a gente. Eu gosto, claro, eu acho incrível. Mas eu falo assim, gente, como? Como que eu alcancei você? Qual é a mensagem que eu troco com você? Porque nem eu tô sabendo, saca? E eu acho maravilhoso, porque a gente faz encontro em parque, às vezes a galera cola, e aí vem contar a experiência. Tem 4 homens trans na nossa comunidade que vão sempre nos encontros, que eu tive muito acompanhamento e eu acompanhei a transição. E acompanhei outro dia eu dei um rolê com um, inclusive, e eu perguntar, e aí, como é que tá o hormônio, como é que tá a hormonização, o que você tá fazendo? De eu buscar esse tipo de informação, porque às vezes no meu Instagram, gente me pergunta sobre transição, gente me pergunta sobre umas vivências que não são minhas, e que fica até difícil eu falar. Então eu falei, deixa eu perguntar aqui, eu sou curioso, né? Então... É bom, né? Quanto mais curiosidade a gente tem, mais a gente aprende. Sim.